Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado. Nós vamos falar hoje, né, sobre como atender a LGPD utilizando o software Módulo Risk Manager. Nós dividimos, né, em 3 apresentações. Eu vou falar sobre lei digital, governança e o DPO. A governança é uma das exigências da lei. Obviamente, a governança muitas vezes é o resultado, né, de tudo que foi feito para preparar para a lei. O Alexandre Lira vai falar sobre uma fase que nós achamos extremamente importante, que é o workshop e as entrevistas remotas, né, principalmente em época de Covid-19, em momentos, né, que não é possível fazer reunião do comitê multidisciplinar, não é fazer entrevista direta com o usuário. Então, como que se faz tudo isso aí? Como que se vai monitorando? Nós estamos tendo ótima experiência nisso. E o Paulo Dargan vai falar sobre dashboard e relatórios automáticos, né? Exatamente para você não precisar ficar cortando e colando informação, tendo a possibilidade de cometer um erro qualquer. Então, acaba que nós escolhemos realmente fazer um processo automatizado. Muito bem. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho. Na semana que vem, nós estamos colocando no mercado uma nova versão da nossa lei digital. Nós entendemos, né, que a LGPD, alguns advogados falam que ela é a lei com maior abrangência no Brasil, né, porque abrange 100% dos brasileiros, mais aqueles estrangeiros que estão passando por aqui ou que fazem negócio com o Brasil. Então, nós temos realmente uma abrangência muito grande. Além disso, praticamente todas as empresas tratam dados pessoais em meio digital, em papel, e agora cada vez mais, né, na época que nós estamos hoje, esse assunto passa a ser relevante. Então, a lei ela é de interesse de todo mundo. Uma área de RH precisa ler a lei, o jurídico, obviamente, compliance, uma área de segurança da informação. Quando se fala, por exemplo, em segurança patrimonial, todas as entradas, as portarias, os sistemas de câmera. Então, nós criamos um modelo que é possível, vocês vão poder conhecer na semana que vem, nós vamos encaminhar convites para vocês. É possível compartilhar as informações com relação à lei digital. Então, vocês vão ver que essa palavrinha assunto aqui vai aparecer em diversos momentos. Nós procuramos classificar a lei por alguns assuntos. Aqui no meio tem o texto da lei e também, né, nós contamos com o Dr. Gilberto Martins, um dos advogados de direito digital mais especializados aqui no Brasil, com maior experiência, como o comentarista, ou seja, ele comenta os artigos e o texto da lei em geral, e é um texto realmente de bastante alto nível. Além disso, é possível, né, que as pessoas façam comentários, que troquem informação, tudo isso vinculado com cada um dos artigos, cada um dos assuntos. É possível também seguir alguns assuntos. Então, pode ser alguém que tenha bastante interesse no artigo que fala sobre operador e pouco interesse em criança e adolescente. Outra área é o contrário, e que queira realmente trocar informação. Você vai poder falar com o seu fornecedor, com o seu cliente, ou seja, criar um grupo de pessoas que vai discutir os assuntos até chegar a uma conclusão ou até levantar alguns tópicos importantes. Então, nós trabalhamos na lei digital. Um item importante nela é exatamente o alerta, ou seja, quando tem algum alerta de um assunto que você está seguindo, ele aparece para você, então é possível interagir a partir da lei digital. A LGPD prevê, né, a governança, né, isso aí está no artigo 50, que diz que os controladores e os operadores, lembrando, né, que o controlador e o operador não é uma empresa que é operadora ou uma empresa que é controladora. Essencialmente, todo mundo é controlador, mas o operador é aquele que faz o tratamento em nome do controlador. Mas vocês vão ver que muitas vezes uma organização, só um processo de negócio, ou um produto, ou um departamento dele que é operador. Por isso é possível até que exista a função do operador dentro de uma organização em mais de uma área. Então, todas as obrigações de operadores caem para aquelas duas áreas. Então, diz que poderão, eu diria até deverão, formular regras de boas práticas e de governança. Então, a própria legislação já dá a dica, né, de como que é a forma de você atender bem a lei. Ela diz o que deve levar em consideração, né, e o que deve ser feito, né? Ele trata o conceito de governança, eu não gosto realmente do nome governança nesse caso, porque ele é mais gestão do que governança. Então, o que ele deve mostrar? O comprometimento do controlador,
aplicável a todo o conjunto de dados pessoais, e aí você precisa realmente entender o que é o conceito de todo, né? O que é o conceito de todo todos os dados pessoais. E, além disso, também adaptado à estrutura, à escala, ao volume das operações. Então, ele trata bem essa questão do volume, ou seja, qual é o volume de dados pessoais que você trata. Esse volume de dados pessoais, você pega uma empresa, por exemplo, hoje todos nós estamos usando uma empresa de entregas, né, de entrega de comida, por exemplo, essa empresa está o tempo todo tratando com um volume muito grande de dados pessoais. Ela pode ter uma empresa, por exemplo, que os dados pessoais estejam armazenados dentro de um depósito, todos em papel. Então, a empresa ela precisa realmente, a governança, né, que conforme o texto da lei, precisa estar adequado ao tipo da organização. Deve estabelecer políticas de salvaguarda, ter o objetivo, né, de estabelecer a relação de confiança com o titular. Os nossos projetos, nós sempre consideramos que ele deve começar a partir do direito do titular, e essa relação de confiança é bem importante. Integrado com a estrutura geral de governança, eu realmente entendo muito bem, entendo o que ele fala, esteja integrado com a governança corporativa ou algo parecido. Conte com um plano de resposta a incidente e remediação, é também um dos itens, né, o artigo 48, a questão da resposta a incidente, que nós consideramos que não deve se implementar a resposta a incidente, deve se implementar a gestão de ocorrência. Um incidente é uma ocorrência classificada e uma crise é um incidente classificado. Que seja atualizado constantemente. Então, como é que faz isso aí, né? Eu já vi que é bom atender aos itens de governança. E também vale estar sempre alerta com relação às oportunidades, né, que a LGPD traz. Muito bem. Então, nós temos aí alguns aspectos estatísticos, ou seja, vários projetos que nós fizemos geraram algumas estatísticas, mas eu queria que vocês atentassem para esse item aqui, ó. 83% dos usuários, eles tratam dados pessoais em arquivo XLS, XML, CSV, TXT e assim por diante. Isso aí realmente é bem impressionante. Ou seja, e quando você clica ali naquele verdinho de 83%, o gráfico inferior esquerdo, que é o de compartilhamento, ele aumenta, ou seja, as pessoas, além de tratarem nos seus computadores dados pessoais em XLS, CSV, isso nós estamos encontrando em quase todas as organizações, pelo menos 2/3 das áreas fazem esse tipo de coisa. Isso significa que é necessário uma proteção no equipamento do próprio usuário, né? Então, esse é um ponto realmente de atenção que nós sempre levantamos, e virou algo assim realmente quase que cultural. E não só para ele utilizar, mas também para compartilhar, ou seja, quando compartilha, boa parte das vezes compartilha em XLS, XML ou CSV. Então, esse é um ponto de atenção que realmente nós não achávamos que o número era tão grande, mas isso aí são respostas das áreas. A TI não participa dessas respostas. A TI, obviamente, depois pega a análise, né, e faz a avaliação crítica, abate consistência, mas isso é o que os próprios usuários estão falando. Então, quando nós falamos de governança, nós procuramos estruturar esse assunto em três linhas. A primeira é organizar o assunto da LGPD, ou seja, a lei, nós agrupamos, né, os requisitos dela em assuntos. Então, um assunto é criança e adolescente, o outro assunto é governança e boa prática, o outro assunto é o operador, exatamente para que você não precise fazer a ligação com as 480 linhas da lei. O segundo ponto é estruturar o inventário. Nós vimos que fazer um projeto de LGPD é gerir inventário, ou seja, você precisa realmente fazer uma gestão de inventário. E a terceira coisa é exatamente você planejar, preparar seu plano de ação, fazer o projeto e fazer o processo. Ou seja, quando a lei entra em vigência, você tem o processo, ou seja, a partir da vigência, seja dia 16 de agosto, seja dia 1 de janeiro de 2021, seja dia 16 de agosto de 2021, 2022, ou seja, quando entrar em vigência a lei, você tem um processo, você precisa tratar a segurança, você precisa ter o seu DPO nomeado e assim por diante. Esses inventários, né, ou seja, nós sempre cruzamos com os assuntos, como eu falei para vocês aqui. Nós temos aqui tem o inventário dos requisitos da lei, e quem usa o Risk Manager, né, esse aqui é o dashboard do Risk Manager, e se você clicar aqui, você vai cair na ficha desse artigo 1º da lei. Então, todos os elementos, quando você vai
clicando neles, eles vão apresentando o texto, né? Ou seja, quando você clica numa área, ele abre a ficha da área. Então, os inventários que nós definimos para a fase, né, de planejamento e de projeto são a lei em si, né, o que nós chamamos de registro corporativo, que são informações corporativas. Por exemplo, a lei trata assunto de saúde, assunto para estatais, assuntos para segurança pública. Então, o registro corporativo organiza tanto as informações corporativas quanto as informações da governança e da gestão de TI. A lista dos responsáveis é essencial, isso aqui. As áreas de negócio que você tem, os sistemas e o suporte de dados, quais são os sistemas que você tem. O suporte de dados também é considerado, uma vez que você precisa também considerar dados em papel, e muitas vezes são dados em papel avulsos, tipo um atestado médico, tipo um pedido de reembolso, são um monte de papel avulso, além de não estruturado, é não organizado, porque ele circula muitas vezes de forma não organizada. E também as atividades do plano de ação. São esses inventários e mais o inventário 0, né, que é o inventário de gestão, e o inventário 7, que é o inventário de gestão de incidentes. Desculpa, o inventário 8. Os assuntos são esses aí, ou seja, nós organizamos os assuntos. Então, uma área está ligada a assunto, um sistema está ligado aos assuntos, uma atividade do plano de ação está ligada ao assunto, os requisitos da lei estão ligados ao assunto, exatamente para você poder fazer esse correlacionamento. E você enxerga isso, né? O Lira e o Dargan vão mostrar como que você olha e vê esses assuntos. Então, essencialmente, a nossa metodologia ela parte da lei, você preenche seu registro corporativo, uma das primeiras coisas que tem. Nós temos um conjunto de perguntas corporativas, exemplos de pergunta. Qual é o seu plano de saúde? Porque plano de saúde trata por você dados pessoais. Como é que você faz backup? Porque você pode fazer backup de dados pessoais. Então, tem um conjunto de perguntas do registro corporativo. Nós vamos identificando as pessoas, e isso é um processo contínuo, né, de identificar as pessoas. Essas pessoas são responsáveis por áreas, mas as pessoas podem ter, obviamente, várias funções. O jurídico entra ali, exatamente para que essas pessoas sejam usuárias do sistema. A partir das entrevistas com as áreas, né, o Lira vai falar com vocês, nós geramos a lista de sistemas de suporte de dados, nós perguntamos para os usuários, e isso hoje é feito tudo remotamente. A partir daí, nós vamos identificando as partes relacionadas, clientes, fornecedores, e também vai gerando um relatório com relação a isso, e juntando todas essas informações surge o plano de ação. A partir do plano de ação, antes ou depois, né, o que ocorre é o seguinte, quando entrar em vigência, você tem que ter o seu encarregado nomeado, mas algumas organizações já precisam ter o encarregado nomeado. Um cliente nosso que é uma agência de viagem, de grande porte, tem centenas de clientes, pessoa jurídica, e o nome dele está na mão do projeto de LGPD de cada uma dessas centenas de clientes, pessoa jurídica, porque ela trata dados que estão sob responsabilidade desses clientes dela. Então, por exemplo, se a Módulo tem uma agência de viagem, nós vamos cobrar, o nosso DPO vai cobrar da agência de viagem sobre o tratamento de dados pessoais. E quando chegar lá em agosto de 2020, essa hoje é a data oficial, é necessário que o encarregado tenha algumas ferramentas. Ele tem a gestão de incidentes, como eu falei, gestão de ocorrência, incidente e crise. Ele tem que ter um cockpit, é essencial, porque todo esse inventário, né, ele precisa estar organizado de forma a poder atender o dia a dia dele, né? E também a gente tem o chamado relatório de impacto. Então, o sistema vai automatizando desde o início. Vocês viram, a lei é automatizada, o registro corporativo, as pessoas, as áreas e assim por diante. Bom, então o nosso processo, né, começa com um projeto e depois de um processo. Nós fazemos o nosso projeto levantando, obviamente, as informações, estruturando a lei, fazendo o detalhamento, entregamos um plano de ação. Esse plano de ação é acompanhado e nós entregamos aquelas ferramentas que nós falamos. Todo o nosso processo é automatizado. Inclusive, se você já tem um processo que foi feito em planilha, a gente automatiza, pode falar com a gente. Se você já tem o Risk Manager, a gente mostra para você como que você faz isso com o Risk Manager. Então, as pessoas sempre perguntam, vai dar tempo? A minha resposta é sempre única. Não vai dar tempo de fazer tudo.
e também você não precisa fazer tudo, você precisa ter um plano. Agora, se você não tem um plano, você não sabe nem se vai dar tempo, nem o que vai cair para frente. Então, essa faixa azul é como se fosse as atividades do projeto, do plano de ação, que vai chegar na data da vigência, por mais que adie, vai faltar coisa. Da mesma maneira que antes da data de vigência, você já vai estar fazendo coisa do processo. Então, são dois modelos, né? Ou seja, é um modelo de convergência, você não tem um corte radical, você tem uma convergência entre o projeto e o processo. E dentro disso aí, nós procuramos ajudar os desafios do DPO. O DPO vai falar com quem? Com os titulares, com as partes relacionadas, e a autoridade, a agência reguladora está ali na parte relacionada, e com as áreas internas da empresa. Então, o DPO, parece que ele só vai tratar as crises da violação de dados, não. Ele vai tratar o dia a dia. Ele tem que monitorar as ocorrências, registrar, avaliar se é incidente ou não, avaliar se é crise ou não, fazer a gestão de incidente, porque a lei pede, né, exatamente a informação do incidente. Ele tem que ser o responsável pelo privacy, está até escrito errado ali, privacy by design ou privacy by default. O que é isso aí? A gestão de mudança, ela tem que considerar a proteção de dados. Então, se você vai fazer um novo sistema, uma nova campanha publicitária, tudo novo que você vai fazer, você precisa fazer uma análise crítica de proteção de dados. E é recomendável que o DPO seja o responsável por isso, inclusive que registre tudo isso, que mantenha as informações. E também a prestação de contas. É difícil o DPO cumprir tudo isso aí sem automatização. Nós vamos procurar ajudá-los. E, para a gente concluir, né, por que automatizar? Primeiro, você vai ter maior capacidade de gestão, você vai ter as informações todas na sua mão a partir do momento que você automatiza. Segundo, reduzir erro e falha, ou seja, a planilha remete a muito erro, a muita falha, a dificuldade de gestão, a dificuldade de compartilhar dados, de proteger, de pegar um dado e mandar, ou seja, o conceito de você, vou pegar uma planilha, tem que pegar X linhas e mandar para cada um dos usuários. Você corta, separa a planilha, depois volta a resposta pelo e-mail, consolida, ou seja, nós reduzimos todo esse processo. Ter controle sobre esse inventário, porque nós mostramos lá 8 inventários, né, que começa com a lei, registro corporativo, áreas, sistemas, partes relacionadas, plano de ação, gestão de incidentes. Nós pegamos esse inventário, ele por si só ele já é complexo, só que ele é correlacionado, que aumenta a complexidade. Também para você ter rastreabilidade e auditabilidade e poder prestar contas, ou seja, as informações estão ali na mão, e entregar para o DPO um ambiente de gestão, né, com todas as áreas responsáveis, o que é necessário fazer, quais são as partes relacionadas, quem é o DPO de cada uma dessas partes relacionadas. Então, essencialmente é isso. Eu vou passar aqui para o Alexandre Lira, que vai dar continuidade aqui para a nossa conversa. Vocês podem mandar perguntas, tá? Fiquem à disposição. Qualquer momento vocês podem nos encaminhar perguntas, dúvidas. No finalzinho nós vamos ter um tempo para responder a todas essas perguntas. Peço então para o Lira que ele entre aí para dar continuidade. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Lira. Como o Fernando falou, a minha parte cabe apresentar como a gente vai utilizar o módulo Risk Manager, o software módulo Risk Manager, para automatizar, então, os workshops de levantamento de informações, workshops esse que facilita grandemente a coleta de informações, o registro das informações por parte dos usuários através dessas entrevistas remotas. Me lembro que antes a gente fazia entrevista, há pouco tempo atrás, entrevista presencial, os workshops eram realizados de forma presencial e com um grande número de pessoas. E a gente respondia todas essas perguntas em loco, né? Essas dúvidas em loco. Hoje a gente utiliza, então, a forma remota de coletar essas informações com um mix de ferramenta de colaboração, que pode ser um GoToWebinar, que pode ser o Microsoft Teams, ou até mesmo uma ferramenta, tem alguns clientes que querem utilizar a ferramenta que de costume utilizam no seu ambiente corporativo, por exemplo, o da Google, e assim a gente fornece, então, essa orientação entre registro de informações
e dúvidas dos nossos clientes. Lembrando sempre que vocês têm a opção de fazer perguntas aí na área do chat, do GoToWebinar, e não precisem anotar nada, nem dar print screen, que a gente vai disponibilizar depois a gravação desse webinar nas nossas mídias sociais. Eu não vou falar em slide, eu vou diretamente na ferramenta, ferramenta essa que a gente utiliza hoje nos nossos projetos, que é o Risk Manager, que vocês estão vendo aí na tela agora. Toda vez que o usuário se conecta no software, ele vê a página principal do software, Risk Manager, com o meu espaço, onde no canto inferior esquerdo existem todas as notificações particulares para essa pessoa, e também na parte da direita, uma ferramenta de colaboração para que todos possam enxergar, como se fosse um grande mural de informações. Logo depois, existe a possibilidade, então, da gente cadastrar esses usuários. Então, aí vocês veem uma tela onde eu cadastrei meu nome, meu e-mail, a minha área, cargo. Esses campos, então, são todos customizados. Se eu quiser acrescentar campos, alterar campos, é tudo muito possível de se fazer. Depois disso, a gente controla a gerência dos usuários enviando as senhas para eles. Você pode bloquear um usuário que não esteja na lista, ou então forçar que ele mude a senha no próximo acesso, ou então, se ele esqueceu a senha, gerar nova senha e enviar essa nova senha para ele. Enfim, depois de registrados todos os usuários, a gente parte, então, para a coleta de informações dos negócios, das áreas de negócio. Lembrando sempre que a primeira coisa a se fazer na metodologia que o Fernando explicou, que primeiro é o planejamento, projeto, depois vira processo, esse planejamento se dá enxergando o organograma da empresa, discutindo com a empresa e com o cliente quais são as áreas importantes. É bom não deixar área nenhuma de fora, porque mesmo se ela não tiver tratando dados pessoais, ela vira não escopo, por exemplo. Então, é importante varrer todas as unidades, os departamentos, as áreas, as superintendências, enfim, da organização, para que a gente possa coletar o maior número de informações. E aí, agora, na parte da entrevista, dentro do workshop de coleta de informações, lembrando que essa é uma fase de diagnóstico, é uma fase onde eu vou fazer uma análise para depois apresentar um plano de ação. Essa fase precisa ser, então, registrada pelos responsáveis dessas unidades, desses departamentos. Então, a gente convida sempre uma ou mais pessoas para tratar de registrar aquelas perguntas que a gente faz. São 11 perguntas diretas para os usuários, que a gente faz através dessas entrevistas remotas. E eu vou exemplificar agora como é que a gente faz isso. Aqui vocês veem, então, uma lista de áreas de um determinado ambiente, isso é feito de teste, são áreas de negócio, onde eu vou criar uma área de negócio com responsáveis e as perguntas desses responsáveis, ou então alterar essas áreas existentes, essas respostas existentes. Para fazer isso, eu vou usar duas formas de coletar informações. Existem várias formas de coletar as informações. Eu vou apresentar duas delas aqui no webinar. Uma delas é o seguinte: eu vou pegar aqui um link do Forms, do Microsoft Forms, e vou colar aqui o link do Microsoft Forms para começar a coletar. Então, é um simples link que eu envio para o usuário, que ele vai lá digitar qual é o nome dele, por exemplo, Alexandre Lira, dizer qual é a área de departamento, por exemplo, vou botar teste comercial, e o e-mail do usuário que está sendo
cadastrado. Feito isso, eu avanço aqui, por exemplo, e começam as perguntas que eu vou respondendo, que os usuários vão respondendo. Então, aqui, por exemplo, eu vou botar a sua área trata dados pessoais, vou dizer que sim, e vou dizer aqui quais são os sistemas que eu trato dado pessoal. Então, aqui, por exemplo, eu vou botar aqui, vou digitar aqui sistema A, planilha B e e-mail C. Vou dizer que trato dados pessoais sensíveis. Vou dizer aqui quais são os sistemas que eu trato dados pessoais sensíveis. Vou dizer aqui, então, que eu utilizo o sistema B, a planilha C e o e-mail D, mas não trato dados de criança e adolescente. Não trato esses dados de criança e adolescente. E aqui eu vou dizer que não se aplica, por exemplo, porque eu não trato dados, então não tem sistemas. Isso é uma parte, só um pedaço das entrevistas que a gente faz. Enviei, está lá salvo, por exemplo, essas informações. Eu tenho a possibilidade de pegar o resultado desse forms e verificar e integrar diretamente no Risk Manager, que é a próxima fase aqui. Deixa eu atualizar aqui o meu Risk Manager com forms. Tem aqui teste comercial, feito às 13h40, ou 13/4 às 11h31, o teste comercial que eu fiz. Eu abrindo o teste comercial, eu posso ter aqui em dados pessoais todos os resultados que eu fiz no Forms. Lá, os sistemas que eu atualizei no Forms, ou os sistemas de dados sensíveis, ou também o que eu disse que não trato dados de criança e adolescente. Feito isso, eu tenho, então, duas opções. Ou eu trato diretamente no Forms, que pode estar integrado ao Risk Manager, ou eu dou acesso diretamente do Risk Manager para o usuário e ele vai fazer essas alterações. Então, por exemplo, eu vou listar aqui quais são as áreas de negócio que os usuários estão cadastrando e ele vem aqui e atualiza. Por exemplo, eu vou pegar esse teste de dados pessoais, vou atualizar os resultados dos dados pessoais. Então, aqui, ao invés de planilha B, vai ser a planilha E, por exemplo. E aí ele alterou essa informação, ou alterou um resultado sim ou não, e assim sucessivamente. Note que aqui é só um pedaço de todas as entrevistas, de todas as coletas que a gente faz. Existem aqui outras abas de compartilhamento, movimentação de dados, dados especiais, complemento, etc., que eu vou perguntando, que a gente vai perguntando aos usuários, eles vão respondendo automaticamente. Feito isso, preenchidos os resultados, os sistemas, etc., a gente também tem a lista de sistemas que são registradas e inventariadas dentro do software. Então, eu cliquei aqui, por exemplo, no WhatsApp e visualizo aqui quais são os resultados que foram coletados nas entrevistas, nos workshops, para os sistemas. E depois eu sintonizo com a área de TI para ver quais são os sistemas que ele tem lá a possibilidade de inventariar e confronto os resultados dos usuários. Por quê? Porque muitas das vezes existem sistemas que não são inventariados pela tecnologia da informação e comunicação e vice-versa. Existem sistemas que são inventariados que os usuários não utilizam, ou utilizam com outro nome, então a gente precisa correlacionar isso tudo. Feito isso, é a hora agora de poder gerar os diversos dashboards que são relacionados a essa consulta. Eu não vou me aprofundar no dashboard, porque quem vai falar do dashboard é o Paulo Dargan. Mas eu vou pegar um dashboard aqui só para vocês terem uma noção do que foi respondido lá em termos
de resultado de registro. Então, aqui, por exemplo, eu tenho lá um dos tipos de dashboard que a gente cria, ou o usuário também pode criar seu próprio dashboard, a bel prazer, e começo a navegar por entre esse dashboard. Então, por exemplo, eu quero saber quem compartilha dados com outra organização. Então, se eu clicar aqui no Sim, eu vou verificar aqui embaixo quais são as áreas e responsáveis que compartilham dados com outra organização. Eu quero saber, por exemplo, quem trabalha com criança e adolescente. Se eu clicar aqui no Sim, eu vejo aqui embaixo quais são as áreas que tratam de crianças e adolescentes. E também posso fazer o contrário. Eu quero saber a área principal, de prioridade principal, e eu quero saber a resposta, então, dessa área com as perguntas que a gente fez. Perguntas essas que vão desde dados pessoais, compartilhamento, movimentação de dados, que a gente precisa saber para realizar o diagnóstico e para saber também qual é o resultado do plano de ação que a gente vai trabalhar. Isso tudo, de fim a fim, o Risk Manager automatiza todo o processo de atendimento à LGPD. Então, desde lá da criação do escopo, os registros dos workshops e das entrevistas remotas, também a geração do plano de ação e o acompanhamento do plano de ação. A gente pode saber, então, quem, quando e o que está fazendo para resolver aquele item do plano de ação com as suas prioridades, por exemplo. E também, por fim, a geração dos diversos relatórios que a LGPD recomenda, como DPIA, relatório de escopo e etc. Então, aqui eu posso gerar um relatório, não vou gerar agora, quem vai fazer isso é o nosso amigo Paulo Dargan, mas você pode escolher um projeto, escolhendo o projeto, você emite esse relatório, inclusive agendando esse relatório para outras pessoas, por exemplo. Ok? Então, é isso que eu tinha a dizer. Eu passo agora a palavra para o Paulo Dargan. Terminei até um pouco antes, 1 minuto antes do previsto, mas eu passo então a palavra para o nosso amigo Paulo Dargan. Olá, bom dia a todos. Quem está falando aqui é Paulo Henrique Dargan. Acho que vocês já estão acompanhando a gente aí ao longo desses vários webinars. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Espero que esteja todo mundo bem adaptado aí na situação que a gente está vivendo de quarentena. E é legal que a gente possa fazer esses webinars para falar sobre esses temas, né? Vocês viram que o Fernando fez uma introdução, apresentou toda aquela parte nossa metodológica, trouxe alguns números importantes, e o Lira aprofundou um pouquinho mais na questão do Risk Manager, falando sobre o workshop e esse nosso processo de coleta de informação nos projetos, né, que a gente faz de LGPD. A gente usa o Risk Manager para fazer. Como esse webinar é um webinar focado em utilização do Risk Manager, é legal a gente usar a nossa própria experiência nos projetos para apresentar para vocês. Eu imagino que vocês ou tenham um Risk Manager ou já conheçam o Risk Manager ou tenham interesse em saber como faz. Então, a gente poderia até dar uma visão mais aprofundada sobre outros temas, mas eu acho que ficaria longo demais e acho que vale a pena a gente ficar à disposição de vocês para, se vocês quiserem entender outras partes do Risk Manager, porque como o Lira falou, ele estava mostrando pedaços, né, para que pudéssemos apertar aqui a apresentação em 15 minutos, cada um de nós tem só 15 minutos. Mas vocês fiquem à vontade para mandar perguntas para nós pelo campo de perguntas, porque os 10 últimos minutos a gente vai falar de perguntas, vai responder as perguntas e aí a gente pode falar sobre temas que vocês queiram falar. Eu vou apresentar para vocês, ali o Lira chegou perto de apresentar algumas dessas coisas, eu vou executar essas coisas que ele apontou ali com outros exemplos, mas mostrando para vocês por onde é que a gente consegue retirar isso. O que é importante observar desse pedaço da apresentação é que tudo que a gente coloca no Risk Manager, e isso é que é o foco do que eu vou apresentar agora, a gente consegue extrair de alguma maneira por consultas, relatórios ou dashboards, né? Eu vou começar mostrando os dashboards porque é a dimensão assim que mais
que é mais cara aos gestores e traz uma visão aprofundada das coisas. Eu acho que vai ser interessante para vocês darem uma olhada. Mas, a priori, entendam da seguinte maneira: tudo que a gente coleta para o Risk Manager, como o Lira disse, né, lá na parte do workshop, quando a gente faz o levantamento de quais são as áreas, se elas tratam ou não tratam dados de criança e adolescente, se elas tratam ou não tratam dados pessoais, quais são os sistemas que elas utilizam para fazer esse tratamento de dados, porque tudo isso faz parte desse grande inventário que o Fernando estava dizendo lá no início, porque sem conhecer esse inventário, sem conhecer essa dinâmica do tratamento de dados, fica impossível montar um plano de ação. Como fazer para corrigir ou adaptar as coisas frente ao que a LGPD exige, se a gente não sabe onde é que a gente está tratando? E isso é algo novo, né? Assim, eu me lembro que lá no passado, quando a gente falava sobre desenvolvimento de sistemas, havia muita preocupação com o dicionário de dados, aquela coisa toda que a gente preparava em um desenvolvimento de sistema, e isso ao longo do tempo foi um pouco se perdendo, a agilidade, as questões assim mais de cada um poder se virar, internet, sistemas de nuvem, essa preocupação, vamos dizer assim, com o desenho, modelagem, isso acabou ficando muito mesmo para o pessoal mais técnico. Áreas de negócio não costumam, não tem muito essa dinâmica de primeiro vamos montar aqui. Então não há muita documentação, né? Isso é o que a gente tem visto nos projetos que a gente está atuando. É muito difícil encontrar numa área de negócio uma extensa, detalhada documentação sobre exatamente como as coisas funcionam, onde deixam de funcionar, qual é o sistema que a gente está fazendo. Há treinamentos, né, sobre o que as áreas fazem, mas não necessariamente sob esse ponto de vista técnico, em que você vai lá, então deixa eu buscar aqui para saber onde é que está o dado pessoal e tal. Então é importante fazer esse inventário no início do projeto, para que a partir desse inventário você possa traçar plano de ação, sem contar com o fato que o Fernando mencionou também, de que muitas áreas fazem tratamentos, assim, os próprios colaboradores utilizam de planilha, alguns usam sistemas em nuvem para hospedar as coisas que não necessariamente a TI tem conhecimento, é aquela da Shadow IT, aquela parte toda de TI que as próprias áreas de negócio usam ou que vão contratando lá com a sua autonomia, perde-se o controle de onde é que esses dados estão. Daí a importância de fazer esse levantamento. E aí, como é que a gente faz para mostrar no resultado, né? Porque essas telas que o Lira apresentou, dos cadastros, dos formulários, elas são todas elas têm a ver com quem está respondendo. Então, o respondente olha para a sua tela, responde sobre a sua área, o outro respondente de uma outra área faz as considerações ali sobre os sistemas que usa. Mas onde é que a gente consolida tudo isso? A gente vai consolidar isso justamente no módulo de Data Analytics, que é o módulo do Risk Manager, que o Lira estava apresentando. Só voltando aqui para vocês terem uma ideia do que tem nesse módulo, a gente tem 3 principais funcionalidades, né? A própria galeria dos dashboards, que é essa primeira que eu vou apresentar para vocês, e umas funcionalidades um pouco mais avançadas para quem já usa o Data Analytics há muito tempo, de poder manipular consultas SQL ali para fazer consultas mais detalhadas, ou até mesmo usar arquivos Excel como uma fonte de dados. Isso também é nível 2 do treinamento. Vamos partir só para a parte de galeria, que é para mostrar para vocês o resultado. Aqui ficam todos os dashboards criados, né, para o que você definir no seu Risk Manager, lembrando que os dashboards vão usar como fonte de dados uma consulta que você fizer. Então, lá toda aquela demonstração do Lira, tudo aquilo ali que foi imputado vira uma consulta no Risk Manager, ele faz esse cadastro da consulta, a consulta vira fonte para o dashboard, e aí a gente pode construir os dashboards. Tem exemplo de dashboard aí mostrando para vocês. Esse, por exemplo, o consolidado de área de negócio. Justamente quais são as áreas, qual é a descrição, o nome daquela área, quem é o responsável por aquela área, se trata ou não trata dados pessoais, se faz exportação ou não, enfim, algumas perguntas aqui em cima. Uma dimensão de criticidade aqui no lado direito, calculada conforme esses dados aqui de conformidade e impacto, que é uma metodologia do projeto de LGPD
da módulo no Risk Manager. A gente, conforme as pessoas vão respondendo algumas perguntas, esse cálculo vai sendo feito e ajuda aos gestores e a quem estiver tomando conta do projeto de implementação a se orientar ali sob o ponto de vista de o que está mais grave ou menos grave em termos de conformidade. Tem outro dashboard interessante aqui que mostra, naquelas respostas anteriores, algumas estatísticas de área, né? Vocês estão vendo aí esse dashboard de estatística, portanto, quantos tratam dados e quantos não tratam, quem faz tratamento de dados pessoais sensíveis e quem não faz, sob o ponto de vista de área, tá? Olhando para as áreas de negócio. Isso é importante, e a gente fala disso nos nossos projetos, é que a gente está aqui documentando escopo e não escopo, né? Porque quando você passa essas perguntas para toda a organização, as pessoas podem responder se tratam ou não tratam, e a gente registra o não tratamento também, o que é importante para depois, quando entrarmos naquele processo que o Fernando estava comentando sobre a manutenção da LGPD, o DPO precisa ter essa noção do que é, o que não é, quando ele for perguntado pela ANPD, ou seja lá por que órgão for, ele ter essas informações todas em mão para confirmar é muito importante. Então, uma visão de dashboard aqui de consolidação das áreas sob o ponto de vista estatístico. Além de área, a gente falou de sistema, a gente levanta sistema também, faz levantamento de sistema. Então, vocês estão vendo aí um dashboard mais sobre sistema, quais são os sistemas que determinada área utiliza. Conforme cada área vai respondendo isso vai sendo consolidado neste dashboard aqui. E os sistemas também ganham suas dimensões de conformidade e impacto conforme respostas que são dadas no formulário de sistema. Quando você está respondendo o sistema, a gente faz uma série de perguntas que os gestores vão responder. Se aquele sistema, qual o volume de dados que aquele sistema trata, uma estimativa de volume de dados, se o sistema está ou não está sob domínio da própria empresa, do controlador, que é o nosso cliente, ou se é um sistema que está sob domínio de algum outro órgão, alguma outra pessoa ou empresa. Enfim, uma série de perguntas que ajudam a gente a organizar as coisas aí. Da mesmo modo, a gente pode fazer também um dashboard de estatística de sistemas, é esse que vocês estão vendo aí, os sistemas aqui abaixo, a prioridade deles. Alguém pode perguntar o que essa prioridade tem a ver, né, com o processo, e a lógica de construir essas visões de prioridade é justamente a de dar para os gestores dos projetos, gestores desse programa, porque a implementação da LGPD, né, a implementação da conformidade com a LGPD é um programa. Ela envolve a empresa inteira, nós já falamos disso em vários webinars aqui, precisa mesmo de um conjunto de multidisciplinar, e na hora de fazer os investimentos e priorizar as atividades, é importante ter alguma orientação. A orientação que a gente busca dar, com base nessa metodologia que a gente montou, é de priorizar as coisas conforme essas respostas, o que faz sentido para modo sob o ponto de vista de consultoria, para ajudar os clientes a, olha, começa por aqui, né? Já se você tiver que fazer uma escolha entre tem pouco dinheiro, ou pouco tempo, ou pouco recurso, por onde que você começa? Começa por onde o sistema está mostrando que está mais crítico. E essa criticidade tem a ver com o seguinte, vai ser terá um maior impacto resolver aquele problema sob o ponto de vista da LGPD, né? A gente tem uma metodologia que a gente chama de FUI, o Fernando já falou sobre ela, se eu não me engano, em outro webinar, que é a facilidade, a urgência e a importância daquilo. Então, quanto mais fácil for fazer alguma coisa e mais urgente for aquela mudança e maior a importância daquela mudança sob o ponto de vista da LGPD, esse número de priorização vai subir. Isso para o plano de ação que vocês vão ver já já. Outro dashboard interessante aqui, exemplo de avaliação acerca desses suportes de dados. Uma visão aqui de conformidade por impacto e os sistemas posicionados aqui de acordo com as respostas que foram dadas, quais são os sistemas, vamos dizer assim, complexos sob o ponto de vista da LGPD, aqueles que estão com maior tratamento, a maior condição de conformidade, para a gente ver quais são os sistemas que a gente precisa tomar cuidado. Você vê aqui o WhatsApp apontando aqui bem na ponta direita, RD Station como um sistema também. Esses exemplos que estão dados aqui no Risk Manager são exemplos da própria módulo, tá?
várias outras informações de exemplo e algumas informações da módulo mesmo que a gente fez, para que vocês pudessem dar uma olhada. Esse mesmo dashboard a gente tem com base nos sistemas também, nas áreas de negócio, aliás. Então, se vocês derem uma olhada aqui, ó, áreas de negócio, a gente também pode mostrar as áreas de negócio definidas naquele mapa de dispersão lá, tá vendo? Ó? Várias áreas, desenvolvimento, serviço, operação e tal, e aqui na ponta direita, a filial número 2, o processo de gestão de pessoas, que aparece sempre muito crítico em várias empresas. Aqui embaixo também uma visão de quem são os líderes, o responsável e tal, uma forma de a gente agregar, sob o ponto de vista gerencial, essas informações. E, por fim, o plano de ação, né? Como fazer para gerir o plano de ação numa visão de dashboard? Todas as atividades que tiverem sido elencadas, quem são os alvos, quem é o responsável por aquilo, tudo isso a gente faz a gestão no Risk Manager e o dashboard permite que a gente faça esse acompanhamento. Os dashboards, eles têm essa coisa de ser fácil de montar, a gente tem até uma ferramenta que é o Dashboard Designer, que vocês estão vendo aí, eu abri rapidinho só para mostrar para vocês, que é onde a gente constrói esses dashboards. Os próprios clientes podem construir esses dashboards usando o Dashboard Designer. É uma ferramenta que você baixa de dentro do Risk Manager mesmo, ele tem lá a opção de você baixar por aqui pelo próprio módulo Data Analytics, aqui, ó. Dentro do Data Analytics, na galeria de dashboard, você pode baixar o Dashboard Designer. E aí você instala na sua máquina local, se conecta com o Risk Manager pela internet e ele carrega para você, como está carregando aí agora, o dashboard que você quer mudar. E a partir desse carregamento, você vai arrastar coisas aqui. Eu não vou fazer uma demonstração mais aprofundada disso, porque tomaria mais tempo, a gente já está caminhando para o final. Mas a partir deste sistema é que a gente constrói essas visões que vocês estão vendo aqui de maneira bem simples, com arrastar e soltar, escolhendo ali quais são os dados que a gente quer que estejam nas fontes, bem parecido com outras ferramentas que a gente tem de manipulação de gráfico, tipo Power BI e algumas outras, tá? Por último, para executar o relatório, para fechar essa questão de saídas, né, do Risk Manager, além dos dashboards, que ficam todos aí na página web, disponíveis para a gente botar em painel, televisão, se for o caso, a gente também tem necessidade, muitas vezes, de extrair um relatório específico, né? Quem está fazendo o projeto de LGPD sabe muito bem que pelo menos um relatório, que é o relatório de impacto, é obrigatório para a gente fazer. E provavelmente os órgãos vão pedir que a gente emita coisas, né? E aí como é que a gente faz para tornar esse trabalho mais fácil para os clientes? O próprio Risk Manager tem uma funcionalidade, exatamente como tem os dashboards, de construir relatório padronizado. Então você consegue criar relatório a partir de uma outra ferramenta que chama Report Designer, parecida com a do Dashboard Designer, e você constrói o relatório mesmo, a capa, seções, escolhe aonde que você vai colocar cada resposta, e aí na hora de gerar o relatório no Risk Manager é simples um botão, como vocês estão vendo aqui, eu estou clicando em gerar relatório, e ele vai lá nas bases de dados, vai trazer o dado que você escolheu. Eu já parti do ponto exatamente em que o Lira tinha parado, que foi escolher ali um projeto, coloquei aqui um filtro nessa parte da consulta, que é o valor aqui MDL, que é módulo, como a gente está num ambiente que a gente usa para vários clientes, eu estou filtrando com os resultados da módulo, para a gente poder ver os resultados do projeto específico da módulo. E aí ele gera um relatório aqui, automático, na tela do Risk Manager, com uma capa, relatório de levantamento da LGPD, isso tudo é um modelo que a gente fez. E a gente pode navegar aqui pelas páginas desse relatório, vocês veem que ele tem toda a estrutura bonitinha de um relatório, com página e tal, levantamento por qual é a instância que a gente está tratando, que eu filtrei ali na frente, vocês viram que eu filtrei por MDL, aí primeira área, quem é o líder dessa área, qual é a descrição, o que foi respondido em cada uma das perguntas por aquela área, e aí a gente vai ter uma página para cada área, com todas as respostas consolidadas de sistema e tudo, e se vocês quiserem, vocês podem salvar isso como PDF, eu já até abri ele aqui como PDF, numa visão mais completa,
e vocês estão vendo um relatório aí completo com todas as respostas dadas, tudo aquilo que foi feito num formato diferente de dashboard, diferente de consulta, uma coisa mais, vamos dizer assim, para a impressão, né? Algo que você pode imprimir ou enviar para alguém para que sejam consolidadas ali as informações. Então, a gente tem várias saídas possíveis. Eu espero ter podido, nesse pouco tempo, ter podido dar a vocês uma visão de como que essas coisas acontecem no Risk Manager e quais são todas essas saídas. Eu passei um pouco do meu tempo, vou fechar agora e pedir para os meus colegas todos voltarem para a gente poder agora trabalhar as perguntas de vocês. Muito obrigado a todos pela presença e a gente fica à disposição. Eu já vou começar dando uma olhada também nas perguntas aqui. Fernando, se você quiser começar a responder pergunta, está liberado. Estou falando sem microfone aqui. Nós recebemos as perguntas. Eu selecionei algumas para mim aqui e vou procurar responder. Vou responder junto, né, uma da Helenice e do Wellington. O Wellington perguntou quais são as regras de prioridade e se elas podem ser personalizadas, e a Helenice fez uma pergunta bem parecida, se são parametrizáveis. A resposta é sim, tá? Se vocês conhecem o Risk Manager, nós usamos ali um campo de fórmula. É até interessante uma coisa, que quando nós respondemos, quando os usuários respondem, ou seja, o Lira falou do workshop, nós fazemos o workshop. Hoje, né, com essa história de todo mundo estar em casa, nós aplicamos o workshop em casa, o questionário em casa, durante o workshop, as pessoas respondem, e quando elas respondem, o cálculo da prioridade já é feito automaticamente, logo após as respostas. Então, quando chega no final do workshop, nós consolidamos os dados e a equipe do projeto da LGPD na organização já tem aqueles dados todos para ela. Então, como é formada? A prioridade, ela é o produto da criticidade versus o impacto. A criticidade, a conformidade versus o impacto. A conformidade é formada por variáveis de conformidade. Você trata dados de criança e adolescente, faz transferência internacional, trata dados sensíveis, isso gera a nota da conformidade. Só que a conformidade também tem uma variável de volume de dados tratados. Esse é o lado da conformidade. O lado do impacto é exatamente como que você usa aqueles dados. Você usa dado em papel, exporta para TXT, compartilha com outras áreas. Então, tem essas informações e mais qual é o volume de dados que você trata. Então, isso gera prioridade. Então, os dois perguntaram, são parametrizáveis? A resposta é sim, são parametrizáveis, tá? São realmente, todas elas são parametrizáveis e você pode, inclusive, colocar uma equação que você quiser. Nós podemos ajudá-los a fazer isso. Nós passamos uma orientação, uma sugestão do que pode ser uma prioridade. O interessante disso é que, na hora de prestar contas, você mostra que você tem parâmetros bem definidos para isso. Outra pergunta é como que eu faço se eu já contratei uma consultoria que entrega planilhas? Bom, nós podemos fazer duas coisas. Uma é fazer uma automatização desse jeito, do jeito que você tem suas planilhas, com todos os dados e fórmulas e macros e tudo mais, nós automatizamos dentro do software, ou ensinamos você a automatizar dentro do software, caso você já tenha e prefira fazer assim. O segundo ponto é nós fazermos um depara, ou seja, é pegar as planilhas, nós já fizemos das duas formas, tá? E trazemos aqueles dados. Ou seja, pegamos um projeto que já foi feito, já foi entregue em planilha e transformamos para o nosso modelo. Nós apresentamos para você as duas alternativas. A outra pergunta também, né, sobre metodologia, quem é que exige o relatório de impacto à proteção de dados pessoais? Bom, pela lei, quem pode exigir é a autoridade nacional. Mas nós estamos vendo que a tendência é que as agências reguladoras também, e as próprias estruturas administrativas também solicitem esse relatório. E, na verdade, é muito mais fácil para você já está preparando aquilo para atender a lei, então aquele já pode ser o seu instrumento. E nós entendemos também que algumas empresas, principalmente de B2B, que envolvem dados pessoais, como, por exemplo, call center, agência de viagem, previdência, empresa de cartão, banco, quando eles forem questionados pelos seus clientes sobre o tratamento dos dados pessoais que estão sob a custódia dele, eles podem entregar o relatório de impacto. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante e, por isso, vale a pena realmente você investir
para ter um bom relatório de impacto, ou seja, não fazer o relatório de impacto para fugir do problema, mas sim para ser um instrumento seu, que inclusive a área comercial vai se interessar por aquilo. Óbvio, você não vai mandar aquilo para todo mundo em broadcast, mas é um instrumento que vai mostrar que você está tratando bem os dados pessoais, quase como uma certificação, ou seja, é algo realmente que você vai mostrar. Ó, quando eu recebo seus dados pessoais, eu trato ele dessa maneira. Vou passar para o Alexandre Lira e estão chegando outras perguntas aqui. Enquanto Alexandre Lira, vamos combinar o seguinte, cada um de nós três responde 2 rodadas de pergunta, tá? Eu falo agora, falo depois, volto para o final para fechar, e vocês falam agora e usem 2 rodadas, por favor. Tá, eu separei aqui também 3 perguntas, algumas perguntas. O Marcos perguntou se o usuário pode incluir perguntas no questionário. Vendo a minha tela aí, eu posso chegar aqui, por exemplo, e editar o layout que foi apresentado aqui de perguntas e respostas. Então, venho aqui, edito esse layout, incluindo ou excluindo certas perguntas. Então, aqui tem um monte de perguntas que foram selecionadas por colunas. Na aba, por exemplo, de dados pessoais. Nessa aba de dados pessoais, por exemplo, tem lá se a área trata de dados pessoais, ou se a área trata de dados pessoais sensíveis, ou se a área trata de crianças e adolescentes. Isso eu vou adicionando campos conforme a minha necessidade e conforme as minhas exigências. Então, adicionando campos e perguntas para facilitar. A outra pergunta foi do Douglas, como é feito o workshop remoto, se funciona ou se não funciona. Bom, o workshop, a gente tem feito vários workshops com vários tamanhos de presença, a gente já fez com mais de 100 pessoas. E a gente tem notado que até as organizações, elas têm mantido um protocolo de participação dessas reuniões remotas. Protocolo esse que, por exemplo, deixa todo mundo mudo, só abre o microfone quando for falar, quando for perguntar, deixa a câmera desligada, só abre a câmera quando for falar. Isso tem sido um procedimento visto em comum nessas entrevistas. Então, a gente tem percebido que funciona assim. Inclusive, nos surpreendeu em relação ao sucesso e o feedback das empresas em relação a isso. E a última pergunta, que é até do Wellington, que para a parte de cadastros, usuários, áreas, sistemas, é possível incluir no Risk Manager através de uma carga por planilha? Aqui, se você for reparar, eu consigo exportar uma lista de registros e depois exporto esse modelo e depois importo para cá para dentro dos sistemas, áreas, etc. Eu escolho aqui minha planilha, valido, ele importa automaticamente. Para a questão dos usuários, eu também consigo fazer isso. Aqui no exportar, importar usuários, eu exporto o modelo, depois preencho esse modelo e importo a planilha só de pessoas, por exemplo, e valido, e rapidamente ela é exportada e importada. Passo a bola, então, para o Paulo Dargan. Opa, estava com o microfone no mudo aqui também. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver se eu identifico só o nome. A Viviana perguntou se a contratação da plataforma é por cliente dela ou se contrata e usa para todos os clientes. A gente faz a precificação do software para você. E eu imagino que você, como nós temos vários clientes, e você vai botar ali, não faz, no fim das contas, não faz muita diferença, do seu ponto de vista da LGPD, quantos clientes você tem. Se você tem um cliente, você já precisa de um projeto para fazer LGPD. Vai depender, aí na questão de dimensionamento, a gente tem modelos de dimensionamento, né? A quantidade de usuários que você vai colocar, a quantidade de processos que você vai tratar, dimensionamento do ambiente Risk Manager. Mas não tem a ver com a quantidade dos seus clientes, não. Tem clientes nossos que têm poucos clientes, tem clientes que têm muitos clientes,
mas você usa o mesmo ambiente, você não vai ficar tendo um Risk Manager para cada um desses ambientes. O Wellington perguntou também se o Risk Manager exporta os relatórios. Eu vou mostrar aqui de novo a minha tela, só para o Wellington poder ver, conforme a gente estava mostrando aqui. Só um minuto. Você vê aqui, Wellington, ó, que a gente está no Risk Manager e no próprio Risk Manager, se você tiver num dashboard, por exemplo, você pode usar em cada uma desses elementos do dashboard, tem um botãozinho aqui, ó, que você pode exportar. Exportar para PDF, exportar para Excel, exportar para o que for. Isso no dashboard. Cada uma dessas tabelinhas aqui que você constrói e coloca no dashboard, você pode exportar. As consultas que você criou para serem a base desses dashboards, você também pode exportar. Mostrar rapidamente aqui para você no âmbito das consultas. E, por fim, o próprio relatório que eu mostrei para você, que a gente pode ver ali a tela por tela, ele também é exportável, e eu já tenho aqui até a versão em PDF aqui pura, ó, foi exportado do Risk Manager. Você está vendo aí que esse relatório é o relatório que estava dentro lá do Risk Manager, e eu cliquei no botãozinho, que é esse aqui, salvar para PDF. Ó. E ele exportou o relatório para PDF. A última coisa que faltava te mostrar aqui eram as consultas. Você pode, a partir das consultas, também exportar. Deixa eu só carregar aqui essa tela que você vai ver, enquanto os meus colegas estão pensando em outras perguntas. Mas quase todas as saídas, se não todas as saídas de dados do Risk Manager têm essas opções de exportação. Você vê lá, exportar eventos, tá vendo? Ele vai exportar para uma planilha Excel. Se você vier na consulta, você pode exportar a consulta também para uma planilha. Então, quase todas as saídas, se não todas, só não vou dizer todas para não cometer um erro material qualquer, mas a maior parte dessas tabelinhas que você vê dentro do Risk Manager, você consegue exportar para algum formato, ou XLS, ou PDF, ou em alguns casos até o próprio arquivo editável no Word. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Alguém perguntou sobre o Dashboard Designer, se ele vem no pacote ou se é por fora. Ele vem no pacote. O Dashboard Designer e o Report Designer são ferramentas que fazem parte do Risk Manager. Então, quando você contrata o Risk Manager, você tem acesso a essas ferramentas. Eu mostrei durante a apresentação que lá de dentro da própria interface do Risk Manager, você baixa esses aplicativos. Eles são feitos para trabalhar local, na sua máquina local, inclusive permitindo que você faça a edição offline das coisas. Você não precisa nem estar online. Você se conecta com o Risk Manager, baixa uma amostra de dados e pode até se desconectar da internet e ficar trabalhando ali no seu computador mesmo de forma offline. E depois, quando você terminar, no caso do dashboard, você publica o dashboard no Risk Manager e ele fica disponível para os usuários que você der audiência. E o caso do Report Design é a mesma coisa. Você trabalha no modelo ali, depois publica o modelo e pode ir lá por dentro do Risk Manager para exportar. Fernando, pode pegar a segunda rodada aí para você. Eu estou olhando outras perguntas aqui. Ok. Eu vou mostrar a tela também aqui para responder uma das perguntas. Não sei se está com a minha tela. Ah, vai agora. Bom, pessoal, 3 perguntas. Então, nós fazemos mais essa rodada. No final, eu volto para encerrar. Minha tela está aparecendo? Está aparecendo. Tá bom. Então, uma pergunta é se essas perguntas têm relação com a ISO 27701. Agora eu não sei mais quem que perguntou, desculpe. Eu vou ver aqui para você, foi o Paulo. Eu já vi aqui, foi o Paulo. Paulo, a questão é o seguinte, primeiro, a própria documentação, publicação no Brasil da ISO 27701 tem um correlacionamento entre os itens, né, os itens da lei e os itens
ISO 27701. Esse correlacionamento já está aqui na nossa base. Então, você vê aqui, ó, artigo 5, inciso 10, que define tratamento, ele está ligado aqui, ó, com o item 60521, 22, 31, 32 e assim por diante. Toda essa base aqui já está correlacionada dentro do software. Estando correlacionada, ela está correlacionada também com aquele item que eu falei, que é o assunto. Estando correlacionada com o assunto, ele também vai gerar qualquer um dos relatórios. Mas para você certificar ISO 27701, você antes precisa estar certificado ISO 27001. A Módulo é certificada ISO 27001 e estamos analisando a certificação 27701. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o que nós fizemos é mais do que suficiente caso você tenha esse interesse de fazer esse relacionamento. Nós temos feito projetos, né? A Módulo também é QSA, então nós temos feito projeto integrado com a ISO 27000, desculpe, com o PCI, temos feito projeto integrado com as regras do governo federal. Então, fazer esse correlacionamento é isso aí que nós fazemos, ou seja, nós pegamos a base do DEPARA, nós também, eu podia ter colocado aqui, mas nós também temos o correlacionamento com o GDPR. Então, você pode também gerar alguns tipos de relatório. Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta, essa é a metodologia da Módulo, atende a algum padrão de mercado? Atende sim, tá? Ela atende ao padrão de mercado da ISO 31000. A vantagem da ISO 31000 é que ela tem um framework de execução. Então, nós consideramos cada uma das fases, ou seja, a fase do contexto, da identificação de riscos, da análise de riscos, da avaliação de riscos e do tratamento de riscos. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês como sequência, ele usa como metodologia a ISO 27001. Desculpe, a ISO 31000 como modelo. Bom, outra pergunta é se é um módulo novo. Não, não é um módulo novo, isso aqui é a aplicação. Se você tem um contrato de manutenção vigente, todos os recursos já estão dentro do software e o que nós fazemos é a configuração, né? E para quem conhece o Risk Manager, identificou aí dentro do software vários elementos. E a pergunta que eu sempre fujo de responder é se a vigência da lei já foi prorrogada ou não. O que nós tínhamos até 2 meses atrás? Um monte de projetos de lei que não andavam. Aí surgiu a lei de adequação legal para esse tempo de quarentena no Senado, que o artigo 25 trata do adiamento mais para 1º de janeiro de 2021. É curioso que as pessoas botam o prazo 1º de janeiro, 2021, só que é 1º de janeiro, que é uma sexta-feira. Então, o primeiro dia útil é só o dia 4 e a lei já vai estar com 3 dias de vigência, caso seja aprovado. Então, façam suas apostas, né? Ou seja, ela foi aprovada no Senado, tem que ser aprovada na Câmara. Se a Câmara alterar, volta para o Senado, aí o Senado manda para o presidente tem que não vetar e depois o Congresso decide se aceita o veto ou não. Eu não mudaria a visão de data para agosto, não, de 16 de agosto de 2021, não. Obviamente, existem vários ajustes que precisam ser feitos, estão falando até de adiar a eleição para novembro, alguma coisa parecida, mas, de qualquer maneira, realmente é importante estar alerta. Continuem seus projetos, porque a expectativa realmente é que a data, quer dizer, não posso fazer nenhuma aposta, só posso falar em cima do que existe. Hoje a data é 16 de agosto de 2020, ok? Então, é isso. Passo para o Alexandre Lira responder as perguntas dele. Tem algumas colocações legais aqui, dizendo que o software é lindo, que gostou muito. A gente agradece aí pelas palavras. Tem uma pergunta aqui da Helenice, se é banco de dados, Oracle, se é a base própria ou nuvem. A gente trabalha de 2 formas. Uma é instalando o software dentro da estrutura de tecnologia do cliente, com o banco de dados SQL, ou então disponibilizando isso como SaaS, Software as a Service. Ou seja, é na nuvem e a gente disponibiliza lá um link para ser acessado o software como serviço. Ok? Fala também sobre a adequação própria escolhida pelo DPO, ou seja, qualquer adequação no software, o software é bem parametrizável, é bem configurável. Isso a gente pode fazer, vocês podem fazer com a nossa orientação, isso é bem tranquilo de se fazer. Paulo Dargan, algo mais?
Olha, eu ia responder essa de customizações aí, até mostrando a parte de administração do sistema, mas eu estou vendo que já são 12h15, e aí em respeito ao horário e a todo mundo que está nos acompanhando, eu vou deixar a resposta conforme você deu e dizer para todo mundo que por acaso não tenha sido respondido, que a gente manda para vocês as respostas por e-mail, e que a disponibilização desse webinar vai ser feito como a gente faz sempre de praxe no nosso canal do YouTube, nas redes sociais. Eu só posso agradecer pela presença de todo mundo aí e desejar uma boa tarde a todos. Bom, pessoal, muito obrigado, agradecemos a presença de todos. Nós estamos à disposição de vocês, vamos encaminhar para vocês o material apresentado aqui e também vamos disponibilizar. Nós temos uma área de webinar no nosso YouTube que a gente também disponibiliza. Espero aí que todos estejam bem nesse momento, com saúde, também as famílias, as equipes. Quem é usuário do Risk Manager, nós temos condição especial para o fornecimento. Entendemos que a automatização da LGPD é algo essencial, temos feito vários projetos e estamos realmente à disposição de vocês. Muito obrigado, até uma próxima vez. Qualquer coisa, contato direto conosco, tá? Lira, o Paulo Dargan, comigo, com qualquer pessoa da Módulo, pode entrar em contato que nós estamos à disposição e respondendo bem rápido, ok? Muito obrigado, até uma próxima vez. Tchau, pessoal. Um abraço. Saúde. Tchau.